A proximidade entre Cláudio Castro e o governo federal estaria desagradando uma parte do PL. Do Rio de Janeiro, o repórter Rodrigo Viga. Tem gerado um certo desconforto em uma ala do PL, o Partido Liberal, uma aproximação entre o governador do estado, Cláudio Castro, que pertence à legenda, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Castro fez campanha para Bolsonaro em várias oportunidades e momentos no ano passado, durante a corrida presidencial, mas nunca fez críticas ácidas, abertas ao oponente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por entender que o Rio de Janeiro ainda precisa muito do governo federal, independentemente da coloração partidária. Cláudio Castro participou de reuniões em Brasília, uma delas logo após os atos que aconteceram na capital federal em 8 de janeiro, vem participando também de discussões sobre o ICMS dos combustíveis e nesta última segunda-feira esteve em 2 eventos ao lado do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro. Posse do novo presidente do BNDES, o economista Luiz Mercadante, e também inauguração de um supercentro de imagem do município, da Prefeitura do Rio de Janeiro, em Benfica, na zona norte da capital. Publicamente, trocaram poucas palavras, mas nesse segundo evento, Castro chegou a ficar lado a lado, sentar ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma ala mais radical do PL que quer explicações e justificativas de Cláudio Castro para essa aproximação a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Castro é da ala mais moderada, que inclusive conseguiu emplacar o novo presidente da Leste, o ex-secretário de governo, o Rodrigo Bacelar. Cláudio Castro, como eu disse, entende que o Rio de Janeiro tem várias frentes de tratativas, debates e negociações com o governo federal. Investimentos em infraestrutura por aqui tem as concessões de Galeão e Santos Dumont e, mais do que isso, a importante questão envolvendo a atualização do regime de recuperação fiscal, do qual o estado do Rio de Janeiro faz parte desde 2017, desde o governo Luiz Fernando Pezão. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, nossos comentaristas nesta quarta-feira, temos aqui o Roberto Mota, Amanda Klein. Amanda, começando por você. Claro, são relações republicanas, mas até que ponto isso se extrapola também aos aliados políticos, irritam os aliados políticos? Bem-vinda. Oi, Thiago, bom dia a você, Adriana Mota, nossa audiência aqui na Jovem Pan. É uma postura política, Thiago, e aí os aliados que se incomodam com essa postura vão gritar, e isso é natural, mas o Cláudio Castro parece um político muito pragmático e ele vai fazer a opção que melhor lhe servir. Eu estava retomando, até porque vocês estavam falando aí da proximidade dele com Lula, participando de vários eventos com ministros, e eu recebi há pouco aqui, na própria corrente de transmissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, justamente um post no Instagram dele com Cláudio Castro, e era por isso que eu estava olhando para baixo, porque eu estava lendo esse post, então é o Jean Paul Prates mandando para os jornalistas um post do Cláudio Castro, em que o Cláudio diz assim: excelente reunião com o presidente da Petrobras, onde foram apresentados projetos e pautas importantes para o desenvolvimento do Rio. Essa reunião marca o diálogo aberto entre o governo do estado e a Petrobras. E a primeira hashtag no post do governador Cláudio Castro é diálogo. Eu acho que isso resume bem, esse post resume bem a postura e o compromisso, o tipo de sinalização que o governador do Rio envia. Vou ter uma postura pragmática. Isso já estava sinalizado também na disputa pelo comando da Alerj, que você tinha o Bacelar, que era o secretário de gestão do Cláudio Castro, muito próximo a ele, que acabou vencendo a disputa, e você tinha o Jair Bittencourt, também do PL, ou seja, houve um racha no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, partido também de Cláudio Castro, para saber quem ia ficar com o comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Salvo engano, o Bittencourt acabou desistindo na última hora, né? O Bacelar venceu a disputa, mas antes disso havia uma parte do PL insatisfeita com essa proximidade do Castro com o governo federal e uma ala mais ligada ao presidente Bolsonaro. Lógico, a gente tem que lembrar que é o berço político de Bolsonaro, ele tem muitos aliados no PL do Rio de Janeiro, poderia
inclusive tentar uma candidatura pelo Rio se quisesse. Então, ele tem uma ala que é leal a ele. Da mesma forma que isso se reproduz em âmbito nacional, em que você tem o PL, uma parte muito radicalizada e comprometida com o presidente Bolsonaro, e você tem aquele que é chamado PL Raiz. Então, tem a ala bolsonarista e tem o PL Raiz. O PL Raiz são aqueles deputados e senadores que sempre foram filiados ao partido e ficam sob o arco de influência, principalmente Valdemar Costa Neto. E esses deputados e senadores, principalmente, os deputados, melhor dizendo, principalmente aqueles que vêm da ala do Nordeste, têm maior proximidade com o PT, com governadores petistas e com o governo federal e podem, eventualmente, votar junto com o governo Lula. Aliás, o Lula já espera cerca de 25% dos votos do PL, que eles podem conseguir numa negociação de varejo, caso a caso, para votações importantes e caras ao governo. Então é isso, o Castro, e nesse sentido o Tarcísio também, de uma forma diferente, óbvio, se aproximando muito menos do Lula, mas também participando de reuniões do governo federal e sem fazer críticas ácidas e sem tecer qualquer tipo de comentário que pareça, pelo menos, se colocar ou se posicionar como adversário logo nessa largada do governo. É óbvio que eles têm visões de mundo e econômicas completamente diferentes. O Tarcísio e o Lula, por exemplo. Cláudio Castro, não sei se é tanto esse o caso. De qualquer forma, você não vê nenhum governador, talvez com exceção do Romeu Zema. O Romeu Zema é que tem feito uma oposição mais dura e tem se colocado como aquele representante de direita desde o 8 de janeiro. Ele deu declarações que geraram alguma controvérsia, dizendo que havia tido uma omissão proposital deliberada do governo federal para fazer vista grossa para o 8 de janeiro e depois capitalizar politicamente em cima dos atos golpistas. Mas Cláudio Castro é um governador que foi eleito sob a órbita, a influência e com a ajuda do clã Bolsonaro e agora já claramente faz essa mudança, esse distanciamento e se aproxima de Lula. Oi, Mota, boa quarta também. O governador do Rio acaba sendo forçado a se relacionar da melhor forma possível em nome do estado do Rio com Lula, mesmo que não tenha afinidade total com o partido político do governo federal. Você que mora aí, o que será que a população do estado do Rio espera de Cláudio Castro? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia à nossa querida audiência. Cláudio Castro é um político muito hábil. Ele sobreviveu à catástrofe que se abateu aqui no Rio de Janeiro, quando o então governador sofreu impeachment. O Cláudio Castro teve habilidade para construir alianças políticas e no Rio de Janeiro, que não é um lugar fácil, ele conseguiu se reeleger, ou se eleger a primeira vez como governador e conseguiu uma excelente votação para o presidente Bolsonaro. Isso é uma demonstração muito grande de habilidade política, uma votação muito maior ele conseguiu aqui do que se esperava. Eu não sei de nenhuma insatisfação organizada ou generalizada ou forte com o fato do governador do Rio de Janeiro estar fazendo o seu trabalho, que envolve, obviamente, conversar com o governo federal, seja qual for o presidente. Eu acho que mesmo as pessoas que são próximas e alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro não esperam, não vejo ninguém esperando que o governador do Rio fosse abrir uma guerra ideológica ou administrativa ou de qualquer tipo com o governo federal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, O importante é manter a fidelidade ao projeto político, manter a fidelidade a ideias, a conceitos, o que não implica que você vai, a partir de agora, criar um clima de hostilidade que vai prejudicar a principal missão do governador, que é administrar o seu estado. Isso nenhum governador pode fazer, seja quem for o presidente. Quanto à questão de estilo, cada um tem o seu. Eu acho que essa variedade de posturas, de declarações, quando a gente compara o Tarcísio, o Zema, o Cláudio Castro, eu acho que tem mais a ver com o estilo pessoal, com a trajetória de cada um, com a forma como cada um escolheu se expressar.